Miyamoto Musashi, o símbolo do que seria realmente o auge do Bushido, ou seja, um guerreiro que realmente seguiu o caminho guerreiro, nos diz que, abre aspas, hoje é a vitória de ontem sobre você, mas amanhã é a sua vitória sobre os homens inferiores. Logicamente, nós que somos seres civilizados, não queremos entrar em combate, brigas e coisas triviais. Então a gente deve pegar essa frase e pensar no sentido que ela tem hoje, no século XXI, de uma perspectiva pacífica e culturalmente aceitável para os nossos padrões de hoje em dia. Ou seja, cada vez que a gente derrota uma fraqueza nossa, uma falha nossa, basicamente nós estamos nos preparando para enfrentar alguém que tem a mesma falha que a gente e vencer pessoas que tenham esse mesmo defeito. Então nesse vídeo eu separei algumas lições que o Bushido nos ensina. Bushido, para você que não tem alguma noção ainda, é o caminho do guerreiro, o caminho do samurai. Só que antes da gente continuar esse assunto, eu preciso lembrar você de deixar o seu like, de descer a tela um pouquinho para baixo e clicar no botãozinho de inscrever-se. Olá, eu sou Thiago Krasevski, seja muito bem-vindo a esse canal. Ao longo da história do Japão, a cultura japonesa sempre deu bastante destaque, bastante ênfase nas virtudes dos guerreiros que estavam em campo de batalha. E ao contrário de outras partes do mundo, na cultura japonesa, um guerreiro, para ser honrado, ele precisa ser cheio de virtudes. Tanto é que o guia deles é o Bushido, que significa literalmente o caminho do guerreiro. E existem algumas virtudes nessas diretrizes do caminho do guerreiro que são surpreendentes, eu diria. Então eu vou passar para você 7 comportamentos que um samurai deveria ter para ser um guerreiro honrado. O primeiro comportamento que um samurai deveria ter é a coragem, a virtude necessária para ser um homem livre, um guerreiro livre. De acordo com o Bushido, você só vai ser uma pessoa livre se tiver coragem, porque é a coragem que permite que você viva plenamente sem medo e sem angústias. E aqui nós não estamos nos referindo à coragem de batalhar, mas sim à coragem de decidir e agir da melhor forma possível. E o Bushido nos alerta que para a coragem ser verdadeira, o guerreiro ele tem que ser inteligente e forte. Isso porque o medo vai estar sempre presente. Porém, o guerreiro, você vai superar o medo em vez de deixar ele te dominar. Eu quero que você imagine que tem um dom, por exemplo, o dom de cantar. Porém, em contrapartida, você tem um defeito equivalente. Você é muito tímido, tem medo de público. Se você não superar o seu medo, você nunca vai realizar um show ao vivo, por exemplo. E para alguém que quer ser um cantor, realizar um show é algo muito importante. Então, nesse caso, se você tiver esse medo em específico, a única forma de você viver a sua vida plenamente é tendo a coragem de agir com inteligência e superar o seu medo. É claro, sempre com cuidado, sempre com respeito a ele, porque se você respeitar o seu medo e saber que tem um limite, é exatamente aí aonde a coragem entra. O segundo comportamento que um samurai deveria ter é um comportamento que falta em massa no Brasil: ser educado. Quando um guerreiro vive a sua vida, ser cortês, ser educado não é a mesma coisa que ser amigável ou só ter boas maneiras de convivência. É um pouco mais que isso, é uma virtude que se estende até mesmo aos inimigos dos samurais. É um respeito a tudo e todos. A cortesia aqui é independente das situações e circunstâncias. Por exemplo, você nunca deve ser cruel ou fazer demonstrações exageradas de força e como você supera os outros. Você nunca deve humilhar alguém por ser menos favorecido ou ter menos habilidades que você. Essa virtude exige com certeza um caráter, uma força interna e uma reconstrução de si mesmo diariamente. Eu concordo que muitas vezes nós seres temos que ser delicados para tratar certos assuntos e que com certeza, se você é um ser humano falho assim como eu, às vezes a educação nos falta. Essa é uma realidade no cotidiano de quase todo mundo. O terceiro valor que você deve ter na sua vida de samurai é ser sensível até mesmo com o mal alheio. Você como guerreiro, e aqui eu incluo todos que lutam por causas que vão beneficiar os seres humanos, deve usar a sua força, a sua inteligência, o seu poder para o bem.
O caminho do guerreiro nos mostra que ser solidário tem um enorme valor. A solidariedade é força, quem é solidário é forte. Mas claro que ter compaixão, ser solidário não é só ter empatia, é também agir, tomar decisões para proteger os mais fracos também. E claro, caso você não tenha poder, habilidades, você não tenha capacidades de ajudar as outras pessoas, busque pelo menos ter o máximo de respeito pelo próximo. O nosso quarto valor é a justiça acima de tudo e todos. Quando nós somos guerreiros, não existem pontos cegos com a justiça, não temos como falhar com ela. Ou melhor dizendo, você nunca deveria falhar com ela. O que é seu, o que é do amiguinho é do amiguinho. De acordo com a sabedoria antiga, a justiça é saber o que é adequado e separar do que não é adequado. Quando você é correto nas coisas, você recebe de volta prestígio. Quando você é impróprio e você age de má fé, você recebe punições. Ser justo significa tentar sempre agir da maneira correta, sem depender das validações externas e do que as pessoas dizem. Existe uma sabedoria popular que diz que todo ser humano, ele sabe em seu coração, em seu âmago, o que é correto e o que não é, o que é justo e o que não é. Então, ao tomar suas decisões, leve em consideração a sua intuição, a sua luz interna, porque se estiver tudo certo, a sua bússola moral vai fazer todo o trabalho. O nosso quinto valor é a lealdade. Para você ser leal, você tem que ter um espírito forte, ser um espírito forte e um nobre de coração. O que uma pessoa diz, fala e pensa é simplesmente ela se expressando. E é exatamente por isso que as consequências de ser quem você é vão ser só suas. Portanto, você deve sempre ter um senso de responsabilidade com o que você vai falar e com o que você vai fazer. E nunca se esqueça que acima de qualquer coisa, a lealdade verdadeira é ser leal a si mesmo. Ter o compromisso seu consigo mesmo de ser o que você diz ser. As pessoas mais fortes, as mais prudentes, as que mais progrediram na história, foram pessoas que foram leais a si mesmas e aos seus propósitos de vida. A sexta virtude de um samurai é a sua palavra e a sua sinceridade. A palavra de um samurai significa muito na existência dele. Isso porque o Bushido nos diz que as palavras de um guerreiro e as ações de um guerreiro são a mesma coisa, têm o mesmo valor e o mesmo peso. Quando você diz algo, é como se tivesse feito algo. Então essa filosofia de vida dá valor a toda e qualquer promessa que um samurai faz, porque ele nem precisa prometer algo. Se ele disse que vai fazer algo, é porque ele vai fazer algo. É um pouco triste pensar nisso, porque no mundo em que a gente vive, muitos seres humanos têm que serem forçados através de contratos e coisas do tipo a fazerem as coisas que prometeram. Veja só, é um pouco triste viver em um mundo onde as pessoas dão a sua palavra e fogem da sua responsabilidade. Por isso nós devemos admirar pessoas que são honestas consigo mesmo e com os outros. Um disclaimer, olha essas olheiras, irmão. Tá vendo por que eu não gravo sem óculos? E a sétima virtude de um samurai é a honra, porque ela eleva os seres humanos. O caminho do guerreiro cita que a maior virtude de todas é a honra. Ser honrado significa que você foi um samurai guerreiro que viveu a sua vida com integridade, vivacidade, intensidade. Você fez o que deveria ser feito e evitou o que deveria ser evitado e respeitou seus valores. Agiu sem se preocupar com as validações externas, pois sempre agiu com um propósito, visando um bem maior. Lembrando que a honra está fortemente atrelada ao sentimento que você tem de respeito por si mesmo. Isso significa que você não deve se deixar levar pelo efeito manada. Você não cai em vergonha. A honra é tão importante no caminho do guerreiro, mas tão importante, que nessa filosofia, se você perder a sua honra, a única maneira de recuperar ela é tirando a própria vida. Eu acho interessante que o Bushido ele tem valores e códigos de ética que, embora sejam antigos, são valores que perduram até hoje. É que nem a arte da guerra, um escrito antigo, porém com estratégias atuais. É que nem o estoicismo, a gente não vive mais na mesma era que os estoicos viviam, mas a gente ainda consegue extrair lições deles. E sendo sincero, uma reflexão rápida aqui entre eu e você, o mundo seria um lugar muito diferente se as pessoas utilizassem os princípios do Bushido, pois esses princípios de um samurai são valiosos. Eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal
E agora vamos conversar. O que você achou desse cenário, dessa coisa branca, clean? Eu sei que vai ter uns comentários: ah, eu gostava mais quando o cenário era preto. Mas a mudança tem que ocorrer. Eu não tava mais agradado com aquele cenário, então eu mudei, ok? E não só isso, mas... Opa, não tava mirando. Olha que legal. Essa é a nova xícara do canal. Ela tem um machado aqui, irmão. Muito bonitinho, na moral. E ela usa óculos. Isso aqui é o mais legal, olha só. Iguaizinhos. Agora vai entrar a tela final onde eu separei um vídeo a dedo pra você. Confere ele aí, eu sei que você não assistiu. Vai lá, vai lá, vai lá.